Sam Altman, CEO da OpenAI, construiu um bunker para o fim do mundo, enterrado no deserto e equipado com antibióticos, comida hidropônica e armas. Este é o mesmo homem que acelera a construção de uma inteligência artificial geral, enquanto garante ao mundo que ela é perfeitamente segura. Mas seus escritos secretos de 2017 revelam uma teoria assustadora que contradiz tudo o que ele diz hoje. A IA que ele mesmo cria pode levar ao fim do mundo como o conhecemos, e a sua visão de futuro é sermos assimilados por uma mente coletiva controlada por máquinas. Existem duas versões de Sam Altman, uma que nos acalma e a outra que se prepara para o pior. Em qual delas nós devemos acreditar? Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje vamos mergulhar numa investigação que expõe as contradições mais perturbadoras do homem por trás da revolução da inteligência artificial. Sam Altman, CEO da OpenAI, parece viver numa vida dupla. Publicamente, ele garante que a IA é segura e está sob o nosso controle, mas em privado ele se prepara para o apocalipse e já escreveu que a humanidade tem apenas duas saídas: se fundir com as máquinas ou enfrentar a extinção. Essa é uma história de contradições calculadas, preparativos secretos e uma corrida contra o tempo que pode literalmente determinar o futuro da nossa espécie. Decifrar o que é verdade e o que é performance na fala de figuras como Altman é crucial para não sermos apenas passageiros nessa revolução. E como a missão do canal é justamente te dar as ferramentas para essa análise crítica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like maneiro para que essa história e outras cheguem a mais pessoas. Vamos voltar para 16 de maio de 2023. A cena é o Congresso americano e Sam Altman está no centro das atenções. Com uma calma calculada, ele projeta a mensagem que o mundo precisava ouvir, a de que a IA está sob controle, é segura e, acima de tudo, é apenas uma ferramenta. Ele declarou com confiança que a sua empresa estava, em suas palavras, muito claramente construindo uma ferramenta e não uma criatura. Uma frase que ele repetiria incansavelmente nos 2 anos seguintes, em entrevistas, documentos e diante de qualquer regulador que quisesse ouvir. Ao mesmo tempo, o marketing mais recente da OpenAI passou a afirmar que a IA não causará desempregos em massa. Uma narrativa que convenientemente agrada os ouvidos de quem está no poder. Mas aqui está um problema. A carta de fundação da OpenAI, que o próprio Altman ajudou a escrever, dizia que a sua missão central era construir uma inteligência artificial geral capaz de substituir praticamente todo o trabalho humano. É uma contradição gigantesca. E quanto mais fundo se cava, mais contradições aparecem. Publicamente, Altman transparece calma, mas nos bastidores ele afirma que há anos que uma IA super inteligente é a maior ameaça à existência da humanidade. Mesmo assim, políticos, líderes globais, todos eles absorvem suas palavras como se fosse um evangelho, ignorando a sua astúcia por trás de cada movimento. Paul Graham, um lendário fundador da Y Combinator, disse uma vez: você poderia jogar Sam Altman de paraquedas numa ilha cheia de canibais e em 5 anos ele seria o rei. Essa habilidade se mostra em suas falas. Anos atrás ele chegou a dizer, quase como uma piada, que essa coisa provavelmente vai matar todos nós. Hoje ele diz para não nos preocuparmos tanto. Isso soa como um homem que acredita que o público merece a verdade ou como alguém que sabe contar exatamente a história que o mundo quer ouvir. Um dos cofundadores da OpenAI teria dito em portas fechadas: nós definitivamente vamos construir um bunker antes de lançar a AGI. Qualquer estudante de história sabe que quando alguém poderoso escreve esses avisos, você pode levá-los a sério. As intenções sempre estiveram lá, nos discursos, nos manifestos, nos primeiros escritos. É por isso que os textos antigos de Altman são tão importantes. Em 2017, muito antes do mundo sequer sonhar com o ChatGPT, ele publicou um post de blog chamado The Merge, e o texto antigo dele continha a seguinte passagem: a menos que a gente se destrua primeiro, a IA super-humana vai acontecer. O aprimoramento genético vai acontecer. Interfaces cérebro-máquina vão acontecer. É uma falha da nossa imaginação e uma arrogância humana achar que nunca construiremos coisas mais inteligentes do que nós. E o desenvolvimento de uma inteligência de máquina super-humana é provavelmente a maior ameaça à existência da humanidade.
Essas ideias podem parecer exageradas, mas ele não estava sozinho. Os 3 cientistas de IA mais respeitados do mundo concordavam com ele, principalmente na parte de maior ameaça, assim como os chefes de todos os principais laboratórios de IA. E agora o discurso de Altman é outro. É medido, tranquilizador e, acima de tudo, comercializável. Você pode pensar que é só um CEO fazendo marketing, mas isso não explica tudo, porque Altman já soava o alarme sobre os perigos da IA muito antes da OpenAI ter um produto para vender. Agora que a empresa vale centenas de bilhões de dólares, sua mensagem convenientemente mudou. E aqui está um ponto muito importante. Talvez o Altman enxergasse que o jogo era muito maior do que qualquer um imaginava. Talvez ele acreditasse que a ascensão de uma superinteligência era inevitável, impossível de parar. E se isso for verdade, só resta uma conclusão lógica. Se você não pode vencer o inimigo, você precisa se aliar a ele, ou no mínimo sobreviver a ele. Analisando seus textos, eu peguei uma frase em particular. Nossos celulares já nos controlam. Feeds de redes sociais determinam como nos sentimos. Os motores de busca decidem o que pensamos. Altman chamou essa transformação de afusão. Para ele, a humanidade enfrenta uma escolha binária. Ou nos fundimos com as máquinas, ou seremos extintos. E a pior parte é o prazo. Isso não é um futuro distante, pois o Sam afirma que veremos uma IA superar os humanos em quase tudo dentro de 1 a 5 anos. Os maiores nomes da ciência da computação, incluindo os chefes de todos os grandes laboratórios, concordam com esse prazo. Essa previsão deixou de ser uma crença qualquer e tornou-se o consenso silencioso da elite da IA. O mais assustador é que em poucos anos, esses mesmos cientistas chamavam a IA de ferramenta, algo que nós construiríamos, ajustaríamos e controlaríamos. Essa crença já morreu, porque convenhamos que a verdade é que nós não construímos mais esses sistemas, nós os cultivamos. Sistemas como o ChatGPT não são programados linha por linha, eles são treinados como um cérebro humano. E eles começaram a desenvolver habilidades que nem os próprios criadores conseguem explicar. Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da IA, descreveu o seguinte: nós projetamos o algoritmo de aprendizado, o que é um pouco como projetar o princípio da evolução. O que produzimos nesses grandes chatbots é como uma nova espécie, muito parecida conosco, mas muito diferente de um programa de computador normal. Se a IA está se tornando uma nova espécie mais inteligente, mais rápida e com seus próprios objetivos, então esses avisos não são paranoia, são alertas. O dilema de Sam Altman é, na verdade, o dilema de toda a nossa era tecnológica. E essa história está longe de ter um ponto final. E se essa análise te deu uma nova perspectiva sobre os fatos, não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.